Quando o mundo chama o pecado de normal, Deus chama Noé para construir uma arca. O povo em geral, ao pensar em Noé, logo lembra do grande navio e os animais que entraram na arca. No Novo Testamento, porém, não se fala sobre os animais, mas tira lições sérias e espirituais de Noé e a arca, as quais são para nosso ensino hoje em dia. Os dias de Noé são comparados aos dias que precedem a vinda de Cristo. Ele mesmo disse: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, verso 26. Foram dias quando o povo foi advertido do julgamento vindouro. A revolta do homem contra Deus chegou ao ponto culminante, que exigia o julgamento divino. Deus olhou para a sua criação estragada pelo pecado. Ele viu que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra e que era continuamente mal todo o propósito do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Gênesis capítulo 6, versículo 11. O homem, depois da entrada do pecado, em vez de melhorar, foi de mal a pior. E as condições morais e espirituais do homem, antes do dilúvio, serão as mesmas nos dias da vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus avisou que assim como no tempo de Noé, eles comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Continuaram a viver a sua vida normal, sem pensar no julgamento vindouro. O Novo Testamento tirou lições dos dias de Noé e aquela época tornou-se um aviso, uma mensagem para a nossa época. Pedro, mencionando acerca dos dias de Noé e extraindo deles lições para os nossos dias, ele fala-nos acerca que os dias de Noé marcaram a longanimidade de Deus. Ele vai descrever os quais foram desobedientes, quanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, a saber 8, foram salvos através da água. 1 Pedro 3,20. Deus mostrou a sua longanimidade para com o povo por meio da construção da arca, que devia ter levado mais ou menos cerca de 100 anos, ou talvez 120. Durante esse tempo houve oportunidade para o povo se arrepender, como também na época em que nós estamos, da graça de Deus, a sua longanimidade está sendo manifesta nos dias atuais. Desde a crucificação de Jesus, em vez de destruir o povo do mundo, Deus tem agido até este momento com graça e longanimidade para com o mesmo. O período da graça de Deus é muito maior do que os dos dias de Noé, mas um dia terminará a paciência de Deus com este mundo. Pedro nos fala sobre o teor da pregação de Noé. O apóstolo afirma que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. A justiça foi a mensagem para tocar a consciência daquela nação. Por muitos anos, Noé pregou, porém sem resultados. Deus disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias não passarão de 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 3. O Espírito Santo estava agindo pela pregação de Noé. Ainda assim, o povo não se arrependeu e fez pouco caso da longanimidade de Deus e da pregação de Noé. Porém, em Hebreus 11, 7, vamos encontrar Noé nos heróis da fé. Pela fé, Noé, divinamente instruído de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de Deus. A fé de Noé tinha pelo menos 3 qualidades. Sendo temente a Deus, ele virou as costas para o pecado e o procedimento perverso do seu povo. E aqui nós temos a grande verdade: nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, Noé foi divinamente instruído de acontecimentos que ainda não se viam. Ele ficou sabendo do dilúvio que haveria de vir sobre o mundo e creu, e aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Pela construção da arca, ele condenou o mundo. Deixou bem claro, não somente pela sua pregação, como também pela sua ação, a grande realidade do dilúvio. Enchentes e dilúvio
era um desconhecido e também Noé construiu um navio numa porção seca. Mas, pela construção da arca, ele se tornou justo na presença de Deus. Foi a evidência da sua fé, pela qual se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O convite para entrar na arca não foi feito ao povo em geral. Somente Noé e sua família foram convidados. Deus disse: entra na arca tu e tua casa. O convite do Evangelho é para o pecador arrependido. A mensagem do apóstolo Paulo, tanto aos judeus como aos gentios, foi que se arrependessem e se convertessem a Deus. Atos 26:20. Aos atenienses, ele disse: Deus agora, porém, notifica aos homens que em toda parte se arrependam. Atos 17:30. Quando Noé e sua família entraram na arca, o Senhor fechou a porta após eles. A oportunidade de salvação para os de fora terminou. Havia para eles somente a perdição. Da mesma maneira, a oportunidade de salvação do pecador não continuará para sempre em nossos dias. A essa oportunidade pela pregação do Evangelho e o convite de vir a Cristo será um dia encerrado. O dia da graça de Deus um dia terminará. Veremos agora a arca como figura de Cristo na sua morte e ressurreição. Por isso, eu convido você a tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se no canal. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, Pedro refere-se à arca na qual poucas pessoas, a saber 8, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A arca passando pelas águas do dilúvio é figura do batismo, o qual é figura da morte e ressurreição de Cristo. Romanos, capítulo 6, 3-4, nos revela esta verdade. Conforme o aviso de Noé, o julgamento pela água caiu sobre o mundo. Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Gênesis capítulo 7, versículo 11. O julgamento caiu sobre o povo que não se arrependeu. Porém, precisamos notar que o julgamento pela água caiu também sobre a arca. A fúria das águas veio sobre a arca. Águas de cima e águas de baixo mergulharam a arca no julgamento do dilúvio. O Senhor Jesus, para ser o nosso refúgio, suportou na cruz por nós a ira de Deus contra o pecado. No Salmo 42, versículo 7, encontra-se uma profecia messiânica. Um abismo chama outro abismo. Todas as ondas passaram sobre mim. Isso refere-se à morte de Jesus Cristo, quando ele sustentou e consumiu o julgamento divino contra o pecado. E por isso não existe julgamento para aqueles que se abrigam em Jesus Cristo. Deus mandou Noé fazer uma arca de tábuas e disse Deus: nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Aqui a palavra hebraica kopler é traduzida por betume, enquanto o verbo hebraico kafar deriva-se da mesma palavra e é traduzida calafetar. O que eu chamo a atenção é que aqui é a única vez na Bíblia em que elas são traduzidas nesse sentido. Por 70 vezes no Antigo Testamento, essas mesmas palavras foram traduzidas por expiação ou expiar. A arca nas águas do dilúvio, pela sua construção e pela segurança como refúgio, é mais uma figura da morte de Cristo. A segurança e a paz das pessoas que estavam na arca eram de suma importância. A certeza da sua salvação dependeu da palavra de Deus, que o chamou para entrar na arca. Noé confiou na construção da arca, coberta por fora e por dentro, com betume, símbolo da expiação de Cristo na cruz. Também o cristão em Cristo tem a segurança e a certeza da sua salvação, pela palavra de Jesus e pela expiação que ele fez por nós na cruz do Calvário. O que Deus diz em sua palavra e a obra de Cristo nos faz termos esta convicção. A arca é figura também da ressurreição de Cristo. O julgamento das águas terminou, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat.
Nesses dois versículos há duas referências à ressurreição. A arca suportou o julgamento e saiu da água e descansou sobre as montanhas de Ararat. Segunda referência é a data em que a arca descansou em terra firme. Foi no dia 17 do 7º mês. O 7º mês é o mês de Abib, de acordo com o Êxodo. E na instituição da Páscoa no Egito, tornou-se o primeiro mês do calendário judaico. Quando a arca descansou nas montanhas de Ararat, não era tempo de Noé e sua família saírem para o novo mundo. Estavam presos dentro da arca e não sabiam o que estava se passando do lado de fora. Por isso, Deus lhe deu um sinal e uma garantia da nova vida além do dilúvio. A Bíblia vai nos dizer que ao cabo de 40 dias, Noé soltou um corvo da janela da arca, que não voltou porque achou muita carniça boiando sobre as águas do dilúvio. Depois, soltou uma pomba, mas essa, não encontrando lugar para repousar os seus pés, retornou para a arca. 7 dias depois, Noé voltou a soltá-la e a pomba retornou agora, porém, no seu bico havia uma folha de oliveira. Para Noé, foi um sinal que as águas de julgamento e de morte tinham acabado e que começou uma nova vida, que significava uma ressurreição para Noé. A folha nova de oliveira no bico da pomba era as primícias da ressurreição, ou seja, prova de vida nova que ele ia gozar com a sua família. Nós que estamos em Cristo, sabemos que o Senhor Jesus já ressuscitou. Ele é a nossa arca. Isso significa que a nossa arca passou pelo julgamento e pela morte e repousa sobre a terra firme da ressurreição. Porém, nós cristãos, como sabemos que também seremos ressuscitados? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, declarou: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo é a primícia, isso é como uma folha nova de oliveira para Noé. Para nós, a ressurreição de Jesus Cristo nos traz a esperança e a garantia da nossa ressurreição também.